Então o Egito, ele sempre foi mágico e ele sempre tentou desvendar o segredo da morte. Então, o egípcio antigo ele vivia mais para a morte do que para a vida. Por isso que foi criado o livro dos mortos egípcio. Copiado, o livro dos mortos tibetano é mais ou menos uma cópia do livro dos mortos egípcio. Entendeu? Você não pode fazer isso. Assim como os 10 mandamentos, ele foi tirado do livro dos mortos egípcios. Então, se você matar, você não vai para o reino de Assírio. Se você roubar, você vai ficar muito tempo penando. E assim por diante. Entendeu? Então, no meu livro, né, A Sabedoria de Buda no Amor de Cristo, e também num outro livro que está na editora Madras, é o Sermão da Montanha e o Sermão de Benares de Buda. Eu intitulei Os Sermões da Salvação. Mostra exatamente isso. De onde foi tirado os 10 mandamentos, tão falado de Deus nunca escreve em pedra. Deus escreve dentro de nós. Porque nós já sabemos que não devemos matar, temos que respeitar nosso pai e nossa mãe por uma dívida. Eles nos trouxeram para o mundo. E assim por diante. Então, os 10 mandamentos, eles estão contidos nos 36 mandamentos egípcios, que Moisés simplesmente copiou e passou para os hebreus. Deu uma enxutada ali, Exato. e colocou alguns principais. Então, Moisés, a cultura hebraica tem influência direta do Egito. Exatamente. Inclusive, não é? A maçonaria, ela foi fundada por Imhotep, que era uma seita hermética, foi para a Grécia como Hermes Trismegisto e, durante o reinado de Luís de Valois, foi levado e fundada a franco-maçonaria ou Cordon Bleu. Essa foi a trajetória da sabedoria egípcia, principalmente de Teute e Imhotep. Uma influência muito forte mesmo nessas lojas maçônicas e outras ordens iniciáticas. Sempre vai ter alguma coisa que te leva ao Egito, né? Impressionante. Sempre. Tudo leva ao Egito. E todos nós temos as nossas conexões ancestrais. E a gente vinha conversando um pouco antes do podcast iniciar sobre a questão das reencarnações e, claro, as civilizações antigas têm uma predisposição a ter recebido uma maior parte de espíritos que estão reencarnando, né? E você tinha falado sobre uma proporção, né, de espíritos que reencarnaram no Egito, né? E hoje estão aqui de novo. Exatamente, porque, veja bem, inclusive Allan Kardec, ele foi um dos discípulos de Buda, Ananda, o principal divulgador do budismo logo depois que o louvado morreu. E ele foi São Tomé, que esteve com Jesus. Ele reencarna na França no século XIX, trazendo dentro dele toda a sabedoria de Jesus e de Buda, e de muitas vidas que ele teve no Egito, que foi muito estudioso no Egito. Allan Kardec deve ter tido 10 encarnações com iniciações do templo de Luxor, que era Tebas na época, no Egito, até ele chegar no nível de codificar o budismo e o cristianismo numa única crença, que é o kardecismo. E aí a gente vê Cleópatra, na questão da Cleópatra, que ela é um enigma. Inclusive a questão da vida e também do desencarne e tudo que tinha ao redor dela. Muitos a condenam, outros a colocam num pedestal de sabedoria, de conexão. Tem uma faca de dois gumes entre as pessoas em relação a esse personagem histórico, a esse arquétipo, que se tornou um arquétipo também, né? E qual é o peso dela nessa história toda?
Olha, o peso dela é o fim de todas as dinastias egípcias, porque daí Alexandre já começou a bagunçar e Roma acabou de bagunçar e acabar com todo o misticismo egípcio, entendeu? Nunca vão achar sepultura da Cleópatra porque não tem. Ela não foi sepultada. Entendeu? Pompeu, né? Pompeu mandou cremá-la. Ela foi cremada, como era hábito dos romanos cremar os corpos. E ele mandou queimar ela e jogou a cinza no deserto, para não deixar marca dela diante do Império Poderio Romano. Entendeu? Em 70 a.C. Teria então o Império Egípcio caído mais cedo se não tivesse esse jogo de cintura, essa expertise da Cleópatra? Exato, teria sim. Porque os romanos invadiam, eles tomavam posse. E aquilo ali ficava uma província romana. Como foi na Judéia, né? Com os reis judeus. Né? Então, ela poderia permanecer no poder e se reportar a Roma. Só que ela quis Roma. Foi um grande erro dela. Ela quis Roma e queria dividir o Império Romano, um para cada filho dela. E Roma não ia deixar. Nenhum romano ia deixar. Tanto que cremaram ela junto com Marco Antônio. Existe algo assim no Egito, existe um papiro que fala sobre isso no Museu do Cairo. Só que a maioria das pessoas não entende os hieroglifos e isso também não é divulgado. Mas esse papiro existe no Museu do Cairo. E qual o resultado ou consequência de se passar uma noite dentro de uma pirâmide? Olha, eu estava falando para você que em 2013 não ia mais, foi aquele levante egípcio contra o Mubarak, né? E eu fiquei. O último dia eu estava sozinho, então eu fui até a Grande Pirâmide, estava aberta, e eu deitei num sarcófago de Quéops. Não comi inteiro porque eles eram pequenininhos, viu? Eles tinham 1,65 m no máximo. 1,70 m era um gigante para o egípcio. Hoje não, porque teve muita miscigenação. Olha, eu tive visões maravilhosas de sacerdotes vestidos de branco, com uma pele de leopardo, como sacerdotes faziam, com incenso na mão, incensando e recitando orações. Eu imagino, está proibido, eles não permitem que ninguém mais, porque morreu muita gente dentro da pirâmide durante a noite. É muita energia. E, além disso, a pirâmide é visitada, eles chamam de Kefts. Kefts são fantasmas de vidas passadas. Então, muita gente morreu e o governo proibiu que qualquer pessoa, nem os egípcios, ficam lá durante a noite. E aí a gente vai chegar a esse ponto de seres que se desencarnaram naquela época e ainda não foram encaminhados, então. Tem muito. Se você gostou desse corte, lembre-se de deixar seu like, de se inscrever nesse canal e fortalece nosso canal principal, porque todos os cortes vêm dele. Se inscreve no canal oficial Filhos do Todo e o episódio completo está aqui na descrição. Fael Molina falando, um grande abraço.